que nós hoje faríamos mais algumas críticas acerca do livro Caim, né? E é óbvio que nas próximas aulas eu também trarei outras críticas muito, muito importantes, além dessa, né? Eu queria até dar uma palhinha hoje, mas eu vou me segurar para deixar para a próxima aula. Que também, assim, maravilhoso, maravilhoso. Né? Uma ponte que a gente vai fazer entre esse livro, Caim, e esse outro que eu estou, né, analisando. Bem, galera, então a gente vai começar logo a nossa aula. Isabela, eu vou tentar colocar aqui, então, tá? Tá bom, tenta aí. Qualquer coisa eu assumo. Tá ok. Eu acho que eu vou pegar aquele que você colocou lá no grupo. Não é melhor? Pode ser sim. Já Pode fica ser, né? na aba do Google mesmo para abrir, é mais fácil. Aham. Então, só um minutinho aqui. Opa, tá aqui, achei. Tá abrindo aqui, tá, galera? Só um minutinho. Bem, agora tem que compartilhar, né? Isso. Aí você vai na opção de janela, de guia do Chrome. Aí já vai aparecer para você. Tá. Guia do Chrome. Tá aqui. Tá. Boa noite, Rayane. Ana Carolina, Rafaela. Boa noite, Que coisa boa. professora. Boa noite, Sebastião. Que bom tê-los aqui. Bem, eu acho que está tudo aqui, né, gente? Vocês estão visualizando direitinho? Sim. Ah, que bom. Eu vou tentar fazer um teste agora, Isabela, de eu mesma passar as imagens, tá? Tá, fica mais fácil se você for nos 3 pontinhos lá em cima e clicar em apresentar. Aí vai mudando nas setas. Mas nem os 3 pontos. Ah, tá, peraí. Não, não aparece os 3 pontinhos para mim. Clique com o botão direito no mouse para tocar a ferramenta. Pois esses 3 pontinhos estão apagadinhos para mim. Ah, entendi. Mas então vai descendo o mouse. Peraí. Também não. Fica Também não. travado, né? Estranho. Fica travado. Não sei por quê. Tem como fazer essa gentileza de passar para mim, Isabela? Tem, vou colocar aqui. Obrigada. Bem, galera, então, nós vamos para a nossa quarta aula, né? Visto que eu estou uma continuação das aulas da Pati, né? Então, ela deu algumas aulas e eu estou dando outras para a gente poder complementar. Clicar na imagem e aí, Luísa, e aí tenta passar, clicar na imagem. Tá, vou tentar então clicar na imagem. Espera aí, só um minutinho. Eu acho, Luísa, que também não é possível. E por que sumiu aqui da tela, aqui, de repente? Foi lá para o cantinho, Isabela? Ih, mudou a tela, né? Mudou. Deixa eu Mudou fixar a... aqui. Tá. Ah, valeu. Obrigada. Então, Isabela, você pode passar para mim, por gentileza? Você vai ter que só tirar a sua tela, porque essa daí ainda é a sua. Aí eu preciso que você tire. Pare o compartilhamento. Tá. Deixa eu colocar aqui. Quem entrou aí, além da Rafaela, mais 7 pessoas aí. Nicolas, boa noite, Nicolas. Tudo bem, querido? Vamos lá, então, galera. Começando a nossa aula, tá? Para a gente não perder muito tempo. Pode passar para mim, Isabela, para o segunda imagem? Opa, Elis Regina está participando.
Seja bem-vinda, Elis. Boa noite. Bem, gente, nossa aula de hoje vai ter como programação uma leitura crítica da obra, né? Que nós vamos fazer mais alguma leitura crítica da obra, além das que nós já fizemos na aula passada. Falaremos também qual a relação entre o romance Quincas Borba e Caim. Pois é, né? Vocês já pararam para analisar que tem tudo a ver, né, o personagem Rubião com Caim? Pois é, a gente vai analisar isso hoje. Bem, no final nós faremos algumas questões de português e também de outras provas, tá? Provas anteriores aí, que eu peguei umas 2 ou 3 questões, talvez, para a gente poder fechar um assunto bacana aí que eu trouxe para vocês, que é, né, a gente tem que ter essa preocupação com o pronome. Pronome é um dos assuntos que cai muito na prova da UERJ, né? E a gente tem que ter essa preocupação das inúmeras funções que o pronome tem, né? Então, ele é pronome oblíquo, ele é o que ele pode ser, né? Qualquer outro pronome. Pronome oblíquo átono pode ser também um pronome relativo, ele pode ser uma oração subordinada adjetiva, pode ser uma conjunção integrante, enfim, tem várias funções que o pronome relativo ou o pronome oblíquo exerce dentro de uma frase, dentro de um termo oracional. E aí é isso que a gente vai ver hoje, tá? Pode passar para mim, Isabela, por favor? Então, aí eu coloquei aqui o romance, né, lado a lado, para vocês perceberem a diferença aí, né, esse abismo que há entre a publicação de Quincas Borba e depois Caim. 1891, Machado de Assis estava publicando Quincas Borba, 1891, né? Machado de Assis é um oitocentista. Então, em 2009, olha quanto tempo depois, nós temos aí Caim, mas com uma releitura, um resgate de alguns personagens, né? Da fala de alguns personagens, do pensamento de alguns personagens, a gente pode falar até de algumas digressões dos personagens, tá? Pode passar, Isabela, por favor? Bem, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é nisso aqui. Caim ventila sua consciência ao dizer que Deus é o verdadeiro culpado pela morte de Abel. Então, gente, o que acontece? Já percebeu que quando uma pessoa ela comete um erro, normalmente, isso é do ser humano, tá, gente? Normalmente, ela torna visível o erro do outro para que o erro dela diminua, né, a gravidade, ou talvez passe despercebido, enfim, a intenção dela é chamar a atenção do erro do outro. Ô, Rayane, 18 pessoas na live só, né, Rayane? Pois é, também estou achando muito. Mas vamos ver se a galera vai se animando aí, vai entrando. Então, o momento que você percebe que você cometeu um erro e que aquilo, né, vai cair sobre você inúmeras críticas, o que você faz? Normalmente, o ser humano aponta o erro do outro para que o dele se torne, talvez, despercebido, passe despercebido. Boa noite, Elaine. Ou, né, e todas as pessoas passem a observar o erro do outro e a falar do outro. Então, o que você faz? Você lançou uma cortina de fumaça no seu erro, né, na transgressão que você cometeu. Então, Caim ventila a sua consciência, ou seja, ele areja a sua consciência quando ele diz que Deus, ele sim, é o verdadeiro culpado pela morte de Abel. E que ele só foi o executor, mas que o verdadeiro culpado é Deus. Boa noite, Guilherme. Então, ele diz o seguinte, tem a passagem, se eu não me engano, capítulo 5, que diz assim, boa noite, Elaine, que fizeste com o teu irmão? Perguntou. E Caim respondeu com outra pergunta. Era eu o guarda-costas de meu irmão? Mataste-o? Assim é. Mas o primeiro culpado és tu. Eu daria a vida pela vida dele, se tu não tivesses destruído a minha. Então, olha como ele trabalha bem essa manipulação, né? Ele começa ali um
uma forma de manipular as palavras e jogar a culpa completamente em cima, né, de Deus. E se isentar dessa grande culpa. Pode passar, Isabela, por favor? Mais um trechinho que prova, né, essa manipulação e essa forma aí de ventilar a consciência. Quando ele diz assim, olha, quis pôr-te à prova, e tu, quem és para pôres à prova o que tu mesmo criaste? Sou o dono, aí, né, Deus fala, sou o dono soberano de todas as coisas e de todos os seres, dirás, mas não de mim, nem da minha liberdade. Liberdade para matar? Como tu foste livre para deixar que eu matasse Abel, quando estava na tua mão evitá-lo. Bastaria que, por um momento, abandonasses a soberba da infabilidade que partilhas com todos os outros deuses. Bastaria que, por um momento, fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque não deverias atrever-te a recusá-la aos deuses, e tu, como todos os outros, tem deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Então, olha como ele vai distorcendo ali, né, as coisas, ele vai distorcendo a realidade, o que de fato aconteceu. E ele vai simplesmente dizendo exatamente isso. Você foi o único culpado. Se você não fosse tão soberbo, tão assim como outros deuses, querendo fazer a vontade de outros deuses, dos anjos, talvez você seria um pouco mais misericordioso. Mas você não foi, né? Não aceitou a minha oferenda, não deveria. Então, você não deveria atrever-te a recusá-la. Então, ele ficou ressentido porque Deus aceitou as oferendas de Abel, mas não as dele. Não sei se vocês estão lembrados, na aula passada nós falamos sobre as funções que cada um exercia, né? Na terra. Caim, ele era agricultor. E Abel, boa noite, Mariana. E Abel, ele era pecuarista, ele cuidava do gado, né? Então, quando Abel fez a oferenda a Deus, ele fez a oferenda de um animal, né? Já Caim não tinha animal para oferecer. Se ele era agricultor, cuidava da plantação, ele ofereceu vegetais. E aí, ele achou que Deus não foi misericordioso com ele. Pode passar, Isabela, por favor? Olha um outro trecho que prova ainda mais essa manipulação por parte de Caim. Esse discurso é sedicioso. É possível que o seja, mas garanto-te que, se eu fosse Deus, todos os dias de abençoados sejam os que escolheram a sedição, porque deles será o reino da terra. Sacrilégio será? Mas no caso nunca maior que o teu, que permitiste que Abel morresse. Tu é que o mataste. Sim, é verdade. Eu fui o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti. O sangue que aí está, não o fiz verter eu. Caim podia ter escolhido entre o mal e o bem. Se escolheu o mal, pagará por isso. Tão ladrão é o que vai à vinha, como aquele que fica a vigiar o guarda. Então, olha aí como é que ele, né? Tão ladrão é aquele que vai à vinha, é o que vai à vinha, como aquele também que fica a vigiar o guarda. Então, ele mostra aí que ele não foi o único que errou nessa história, né? O único culpado e o maior culpado foi Deus. Fernanda, também achei muito difícil. Pois é. Então, gente, e esse discurso é sedicioso. O que é sedicioso? Sedicioso é um discurso tendencioso, ou seja, Caim achava que Deus ele era muito apegado a Abel, gostava mais de Abel, a tendência dele era gostar e proteger mais Abel do que a ele. Então, por isso que ele disse, esse discurso é sedicioso, né? Então, ele disse, não, é possível que o seja, mas garanto-te
Se eu fosse Deus, todos os dias diria: abençoados sejam os que escolheram a sedição, porque deles será o reino da terra. Então, vejam como ele trabalha aí a mente, né? E principalmente a mente também de quem está lendo, né? Do leitor, para que o leitor possa pensar o seguinte, refletir e pensar: opa, de certa forma ele foi o executor, mas se o Senhor tratasse ele da mesma maneira que tratava Abel, né, com toda com igualdade, ele não teria subido essa maldade, né, de querer pagar o mal com o mal. Bem, pode passar, Isabela, por favor? E acho que, se eu não me engano, esse último trechinho aqui que eu coloquei, que também prova a manipulação de Caim. E esse sangue reclama vingança, insistiu Deus. Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo tempo de uma morte real e de outra que não chegou a ver. E aí Deus diz: explica-te, não gostarás do que vais ouvir, que isso não te importe, fala. E aí Caim diz: é simples, matei Abel porque não podia matar-te a ti. Pela intenção, estás morto. Então, olha a que ponto, né? Porque Deus está escrito com letra minúscula. Então, Rainha, eu vou explicar já já. Então, percebe a que ponto ele chegou, né? O ódio dele era tão, né? Era crescente, era tamanho, que ele pode dizer: olha, você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas é simples. Ele matou Abel, eu matei Abel, meu irmão, porque não podia matar a ti próprio. Então, a pior frase dele foi essa aqui, ó: pela intenção, estás morto. Ou seja, por ele, né, mesmo que ele não tenha executado, mas a intenção dele já era ter matado o próprio Deus. Né? Na mente dele, era a ele que ele queria matar. Olha isso, né? Agora, chegamos à parte que eu queria fazer uma comparação, fazer aqui uma reflexão com vocês. Por isso que eu queria também a participação de vocês. Camila Freitas, boa noite, minha querida. Só um minutinho, tá, Rayane? Bem, Rubião ventila sua consciência. Para quem já começou a ler o livro, né, o Quincas Borba, que é o segundo exame de qualificação da UERJ, vocês, com toda certeza, já passaram pelo capítulo 1 e capítulo 2. E logo no capítulo 1, logo no início, né, nos primeiros parágrafos, vem aqui por que eu falo que Rubião também ciência. Ele ventilou a sua consciência ao pensar nas mortes na morte de Quincas Borba como compensação da herança. Então, não sei se vocês chegaram a essa parte, né? Mas acredito eu que sim, que Quincas Borba ele deixa uma herança para Rubião. Só que para ele pôr as mãos, né, usufruir dessa herança, é necessário que ele cuide do cão, né? O cão Quincas Borba, que por coincidência tem o mesmo nome do dono, Quincas Borba. Então, se ele cuidasse, né, muito bem cuidado do cão, ele teria direito, no final, aí, à herança de Quincas Borba. Esse era o trato, né? E ele, o tempo todo, ele começa a pensar nessa morte de Quincas Borba. E ele também começa a ventilar os pensamentos dele e a sua consciência, quando ele diz ali, lá no capítulo 1, diz assim, olha, vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma herança colateral. Não casou. Ambos morreram e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça... Então, ele não termina de falar, né? Ele deixa aí no ar o que aconteceu. Bom, e no capítulo 2, diz assim, que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, né? Porque Rubião foi professor, né, de Miracema, Minas Gerais,
Vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Olha isso, bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha, e aí, aí na mesma hora, né, que ele está concluindo esse raciocínio, podia vir um filho ou uma filha, e aí ele diz assim, bonita canoa. E aí depois ele volta e pensa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. Olha como é que ele faz o tempo inteiro ele areja a mente dele pensando na imagem que ele está, né, na paisagem que ele está olhando, né, que é uma canoa, no mar lá, enfim, navegando, e pensando na morte do Rubião, do Quincas Borba e da irmã Piedade, por quem Quincas Borba, outrora, foi muito apaixonado, né, mas isso muito no passado. Então, ele vai fazendo essa digressão de pensamento, ele vai falando, mas olha, abismo que há entre o espírito e o coração, e aí depois ele fala que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados. Então, ele diz, bonita canoa, e aí depois diz, Piedade, mana Piedade, putinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho, uma filha, e aí deixou no ar. Depois, antes assim. Aí volta a olhar para a imagem, né, da canoa e diz, como obedece bem aos remos do homem. Depois ele volta o pensamento, em Quincas Borba e na Mana, na questão do casamento, e diz, o certo é que eles estão no céu. Então, vejam, ele vai trabalhando a própria consciência para tornar aqueles pensamentos ruins, amenizar, suavizar aqueles pensamentos e, automaticamente, conseguir enganar a si próprio, né? Eu preciso, ele vai deixar a herança para mim, se eu cuidar do cão, mas, puxa, imagina se ele tivesse casado com Mana Piedade, eu não teria nada disso. Imagina se minha Mana Piedade não morresse, assim como ele. Eu não estaria aqui com essa herança. E aí ele ventila a mente dele olhando para o mar e diz, bonita canoa. Mas é exatamente isso que acontece, né, gente? A gente despista a nossa consciência, né? A gente abre espaço. Boa noite, Elis. A gente abre espaço para que outros pensamentos melhores, né, entre aspas, surjam e tome conta. Tome conta daquele pensamento ruim. Poxa, mas isso que eu fiz não é legal. Poxa, isso não é bom, isso não é certo. Eu tô desejando a morte de alguém. Né? Então, a gente começa a perceber... Pode falar, Sebastião. Aí também é uma ótima questão de uma discussão ética aí, né? Muito. Bião, a questão da culpa, né, que ele teve. Agora, você comentando o livro, eu me lembrei, eu já li esse livro há muitos anos. Ele é maravilhoso. É uma questão de culpa que ele leva, né, em relação à herança, né, que o Machado de Assis ele é espetacular, né? Ele explora ele explora essa questão social, né, da herança e ao mesmo tempo a culpa, né? E depois outros pensamentos vêm à tona quando as aparências começam a aflorar na vida dele, como você acabou falando, a canoa bonita, né? Aí ele esquece, aí que a questão, aí como é que você pode analisar essa questão ética? Que na época eu não entendia isso. Ética, é ético ou não? Sebastião, porque, na verdade, o que ele tem que pensar é o seguinte, né? Olha, bem, ele deixou uma herança para mim, né? Com a condição de que eu cuide do cão dele, mas
o pensamento dele foi muito mais além. Porque, na verdade, o que ele desejou o tempo todo foi a morte do amigo. Porque sem a morte do amigo, ele não teria direito à herança. E se o amigo, né, há muitos anos, né, isso ele fazendo uma digressão aí, se há muitos anos tivesse se casado com a irmã dele, né, a Mana Piedade, ele também não teria direito a essa herança. Ele teria uma herança colateral. Né? Talvez ele teria participação por ser irmão, mas não seria totalmente, não seria unilateral, né? Não seria único dono e absoluto da herança do amigo. Então, na verdade, o que ele diz no final do capítulo 1, né? De modo que o que parecia uma desgraça, olha aí, né? É aquele velho ditado, né, Sebastião? Há males que vêm para o bem. Então, isso é muito, muito, muito antiético, porque ele não estava pensando na amizade, ele não estava pensando no tanto de amizade que eles tiveram todos aqueles anos, e sim na possibilidade de ser o único e verdadeiro possuidor daquela herança, mas que se tivesse acontecido algumas coisas no passado, ele não teria direito. E aí depois, no mesmo tempo que ele faz essas digressões, ele pensa, nossa, bonita canoa, como, ainda diz, né, como obedece bem aos remos do homem. Na verdade, essa frase aqui ela é muito subjetiva, né? Como obedece bem aos remos do homem, o que ele quer dizer aqui é que o homem comanda o barco. É o homem que conduz a sua vida de acordo, né? Olha isso. Então, como obedeces bem aos remos do homem, seria nesse sentido, o rumo da minha vida, quem está tomando sou eu. Então, essa herança que está chegando não foi por acaso, foi porque o meu amigo lá no passado, na nossa amizade lá da juventude, boa noite, Amanda, não se casou com a minha irmã, e agora ele vai morrer, né? Porque nesse capítulo 1 e 2 aqui, Quincas Borba ainda não havia morrido. Agora ele vai morrer e vai me deixar a herança. Né? Ele já tinha conversado, ele sabia da herança, mas ele precisava conversar com Quincas Borba. Isso acontece nos capítulos seguintes, em que eles têm uma conversa aí sobre a herança e as normas, né? Todas as regras que ele impõe para que ele receba essa herança. Então, Sebastião, ética, a questão da ética aqui falhou, né? Não tem o momento que ele deixou a amizade de lado para pensar no bem material, né? No dinheiro. Pode passar para mim, tá, Isabela, por gentileza? Isabela? Obrigada. Então, gente, olha, assim como Caim, que justifica seu fratricídio, né? Ou seja, a morte, o assassino do irmão, o assassinato do irmão, desculpa, que justifica o assassinato do irmão culpando o próprio Deus pela morte, Rubião também justifica seus pensamentos ruins com essa frase: que canoa bonita, como obedece bem aos remos do homem. Então, na medida que vocês forem lendo esse livro, vocês vão percebendo que ele se distancia cada vez mais daquele sentimento de amizade que eles tinham. Ele vai se distanciando também daquele Rubião lá de Miracema, professor, né, muito, como diz, sisudo, né, aquela pessoa sisuda, correta. Ele começa a mudar o pensamento dele, começa a mudar o comportamento dele a partir do momento que ele põe a mão nessa herança. Então, olha como é que o dinheiro muda as pessoas, né? No caso de Caim, não foi o dinheiro, mas foi uma transgressão, foi um assassinato. Então, ele também tentou ludibriar o próprio pensamento, ventilar, arejar esse pensamento, jogando a culpa completamente em Deus, né? Pode passar, Isabela, por favor? E aí eu penso também o seguinte, né, galera? Imagina você, quando você lê o livro de Caim, você pensa o seguinte,
como é que Deus pôde dar uma chance, né? Segundo, claro, o livro de Caim, tá? Não é segundo a Bíblia. Segundo o livro, né, de Saramago. Como é que Deus pôde dar uma chance a um homem que assassinou o próprio irmão e ainda por cima colocou a culpa nele próprio, em Deus, né? No próprio Deus, que o criou. Então, pensa nisso, a gente vai falar sobre isso agora. E aí eu trouxe a seguinte reflexão. O ser humano apresenta a tendência de terceirizar a culpa, a sua própria culpa, para evitar se colocar diante de seus erros. Dessa forma, é um comportamento natural, tá, gente? Atribuir a culpa dos seus problemas a terceiros ou a fatores externos. Os comportamentos, posturas e dificuldades são colocados como algo referente ao outro e não a si mesmo. Então, olha, se eu errei, foi por sua culpa. Se eu fiz tal coisa, foi porque você permitiu. Se eu assassinei, você tem parte da culpa. Na verdade, é que ele nem diz que tem parte, né? Ele diz que Deus é o único e verdadeiro culpado, ele só foi o executor. Então, o que eu quero dizer para vocês é essa tendência, né, de quando Saramago escreveu esse livro e sofreu assim, inúmeras polêmicas, né, inúmeras críticas vieram para cima dele, porque até então todos pensavam que Saramago, como autor, tá? Ele era ateu. Mas não, gente. Na juventude, né, na adolescência dele, ele ganhou Bíblia e ele foi lendo várias Bíblias, né, várias versões, e ele foi lendo e adquirindo conhecimento. Então, Saramago, ele não era uma pessoa leiga em termos de dogmas, né, dos dogmas da igreja. Não, da escrita, né, sagrada. Ele conhecia todos os dogmas, porque ele já era leitor há muito. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão. Por que o ser humano tem essa tendência de jogar para cima do outro, terceirizar uma culpa que ele deveria assumir, é só dele? Mas ele adquire uma postura, né? Bom, eu errei, mas tem um motivo. Eu justifico o meu erro. Calma aí. A grosso modo, né? Se a gente for comparar, e é uma comparação grosso modo mesmo, nos dias de hoje, é como se você visse a questão do estupro, da violência sexual. Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas ventilam o pensamento dizendo o seguinte: mas você viu como ela estava vestida? Você viu como é que ela se comporta? Você viu quais as companhias, né, com quem ela anda? Então, a tendência, infelizmente, tá? E isso é atávico ao ser humano, isso é inerente ao ser humano. Pois é, Rayane, eu também. Então, você percebe que é uma forma de se eximir de culpa, né? Se não de toda a culpa, de em parte da culpa. E jogando uma cortina de fumaça para que as pessoas olhem para por outro ângulo. Peraí, ele fez, mas você viu o que aconteceu? Vamos ver se foi exatamente assim? Vamos pensar pelos dois lados? Não, gente, só existe uma verdade aí. Houve violência e ponto. A mulher, mas ela pediu quando ela saiu daquele jeito, toda quase nua. Ela pediu quando ela estava de madrugada na rua. Ela pediu porque ela estava com uma galera que não tem boas referências. E daí? Nada justifica a atitude do agressor ou do violentador, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Então, por que que o homem hoje ele pode sair às ruas, ele pode sair de madrugada, ele pode sair do trabalho de madrugada, ou ir para o trabalho de madrugada, como a mulher poderia estar fazendo, sair de um show, de uma balada de madrugada, né? E aí? Isso não dá o direito a ele de interferir no direito do outro, né? De violar o direito do outro. Então, a gente vê muito isso acontecendo. Vocês observem, quando a pessoa comete um erro, com toda certeza ela tenta justificar de alguma maneira. Isso não é legal, né, gente? Porque ela deveria assumir o próprio erro, fica muito mais bonito, né? Muito mais ético, né, Sebastião? É muito mais ético você assumir o próprio erro do que você jogar a culpa sobre o outro. Pois é. Então, essa reflexão... Oi? Então, fica, gente, essa reflexão... A questão ética é importante, né? A questão ética é importante. É aquela questão, né? Você já ouviu falar que as pessoas falam assim, mas eu sou ético, eu tenho minha ética. Olha só, ética não é sua, ética é ética e ponto. Ou você tem, ou você não tem. Ou você pratica, ou você não pratica. Né? E a ética ela tem que ser praticada não só quando você está na frente das pessoas. A ética, ela é, de fato, ela é vista, né, e apreciada quando você está longe dos olhos do outro. Que aí é que você mostra o seu verdadeiro, como você se comporta de fato. Aí sim. O grande problema nessas obras, você percebeu alguma coisa? Talvez a banca da UERJ pode cobrar a questão de uma ética relativa, que a gente está discutindo agora. Né? Sim, pode ser. Olha, a ética ela nunca pode ser uma questão interessante, porque a ética ela nunca é absoluta. Então, Sebastião, eu vou dizer o seguinte. A ética religiosa, principalmente a ética religiosa. Sim, sim. Olha, então, já que você está falando isso, eu vou dar um spoiler da nossa próxima aula, e eu queria muito que vocês pensassem muito sobre isso. A gente está falando de Caim, né, que é uma releitura irônica, debochada da Escritura Sagrada, né? Bem, se a gente for fazer uma releitura também do Conto da Aia, o que o homem, né, daquela época fazia, e ele ventilava o seu comportamento, o seu pensamento para poder praticar aquele ato. Quem está lendo o Conto da Aia aí? O que o homem fazia antes de violentar a mulher? O estupro, Nicole. Pois é, antes de ele estuprar a mulher, né, exatamente, um subproduto de Adão. Mas antes do homem, em Conto da Aia, antes do homem estuprar, porque aquilo era estupro, né, gente? Não era consentido, então era um estupro. O que ele fazia? Ele lia a Bíblia. Exatamente, Fernanda. Ele usava a Escritura para justificar o seu comportamento. Olha, mas Jacó, né, ele lia o livro de Jacó. Jacó não podia ter filhos. Então, a esposa de Jacó, né, que não podia ter filhos, se eu não me engano. Então, ele, em comum acordo com a esposa, ele mantinha relações sexuais com outra mulher para poder gerar um filho, né? Para esse casal, para esse casamento, para Jacó e a sua esposa. Porque a outra é estéril, né? Sim. Eu não me lembro o nome dela. É isso mesmo, eu estou me lembrando, é outra é estéril. E para justificar isso, ele engravida a outra, né? Outra mulher. Sim, mas aí o que acontece? O nome disso não é traição. O nome disso não é traição. Não é. Pois é. E você percebe que ele fazia isso, né? Em Conto da Aia, você vê que ele faz isso várias vezes. Por quê? A mulher, de repente, ela não vai engravidar no encontro só, né? Num ato sexual apenas. Vão ter que ter outros encontros para que essa mulher engravide. Né? Mesmo ele tendo relação sexual com essa mulher no período fértil,
dela, talvez ela engravide. Então, e talvez isso também seja uma outra maneira de ventilar o pensamento dele, de querer cometer mais de uma vez, né? Olha aí. Então, essa mulher, com o consentimento da esposa, ele vai ter relação sexual com ela, até que essa mulher engravide e dê um filho a esse casal. E multiplique, né? Prolifere, e assim vai. Prolifere, e assim vai. Essa era a forma de ventilar o pensamento. Lendo a Bíblia no momento, minutos antes de cometer o ato sexual, uma violência sexual. Eu digo violência porque não era algo consensual, né? Não era consensual. Essa mulher, ela só servia para isso. Então, já estou dando essa palhinha, mas aí a gente vai ver outros pontos aí importantes em O Conto da Aia. Então, olha, vocês estão começando a perceber a tríade que isso está se formando? Né? Nós temos Caim, né, fazendo uma releitura irônica, debochada, satírica da Bíblia. Nós temos Quincas Borba, que também faz esse trabalho de ventilar os seus próprios pensamentos, seus pensamentos ruins, para poder receber essa herança. E depois você tem aí, né, para formar essa tríade aí, você tem o Conto da Aia, que em que o homem, antes de praticar o ato sexual, ele lê a Bíblia. Ele lê partes da Bíblia, trechos da Bíblia. E detalhe, ainda deixa a Bíblia lá aberta, né, mostrando, entre aspas, que aquilo ali está acontecendo, todo aquele cenário ali, tudo aquilo que está acontecendo tem a autorização, o aval de Deus, né? Como se Deus estivesse permitindo, tem a permissão de Deus. E isso não é verdade, né? Vamos lá? Você pode passar para mim, Isabela? Por gentileza? Opa! Agora chegamos ao nosso português. Mas antes da gente passar aqui para as questões, eu queria saber de vocês, se vocês querem fazer alguma colocação sobre o que foi dito, se vocês querem fazer outras colocações sobre o que não foi dito e que vocês conseguiram enxergar. Alguém quer fazer alguma colocação? E aí, galera? Não? Bem, se alguém quiser, levanta a mãozinha aí, tá? Vamos lá. Primeira questãozinha, eu preparei 10 questões de língua portuguesa para vocês. Oi, Maria Luísa, acho que ficou tudo bem claro até o momento, que bom. Mas se tiver alguma pergunta, por favor, tá, gente? Não deixe de levantar a mãozinha aí. Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu trouxe essas questões e eu as criei, são inéditas. Então, vocês não vão achar essas questões aqui em outros lugares, tá? Claro que no final eu trouxe umas 2 ou 3 que eu peguei de provas anteriores, mas isso lá na frente eu vou mostrar para vocês. Sim. A história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus. Nem ele nos entende a nós, são 10, amor. Nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele. O trecho apresenta orações independentes, que também nós chamamos de orações coordenadas. Apresente o tipo de oração coordenada aqui. Que tipo de oração coordenada nós temos aqui? Alternativa. Nem. Alternativa? Né? Você acha que isso é uma alternância? Não, eu estou confundindo alternada com aditiva. Aditiva, né? Opa! Aditiva a gente já gosta bastante. Não é porque o nem é aditiva, é o ou que é alternativa. Tá? Isso aí, Sebastião. Galera, vocês concordam com o Sebastião de que aqui a gente tem uma oração coordenada
Exatamente, Elaine. É uma oração coordenada aditiva, ou seja, ele acrescenta informação. Então, exatamente, Nicole, nem, a história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus. Nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele. Então, olha aí, o acréscimo de ações deles. Então, é isso aí, Sebastião. É uma oração coordenada aditiva. Bem, pode passar, Isabela, por gentileza? Rapidinho, a banca podia fazer a letra B mais difícil. Podia perguntar se é uma ordem cronológica ou não nessas questões. Entendeu? Do tipo assim, eu quando olho para minha filha, né, então, assim, o que é uma oração aditiva? Eu acordei, tomei café e fui à escola. Tudo sequencial. Sim. Você não pode, eu acordei, sequencial. Eu tomei café, acordei e fui à escola. Não tem sentido isso. Né? A realidade embora seja uma... Mas aí, exatamente. mas aí não tem uma lógica, entendeu? Aí, se você botar um nem, se alternar, não faz nenhuma diferença. Né? A banca pode... Exatamente. Até porque, ô Sebastião, se você pensar, a questão... Isabela, você pode voltar um pouquinho para mim, por gentileza? Então, olha aqui, ô Sebastião, aqui a história dos homens é a história dos seus entendimentos com Deus. Então, a gente está falando de homens, né? Nem ele nos entende a nós, ou seja, nem Deus nos entende, e nem nós entendemos a ele. Então, aqui não há essa ordem, né? Essa sequência de ações, mas você tem um acréscimo de informações, você tem um acréscimo de ações. É somente o acréscimo que você percebe aqui. É exatamente isso. É só informações. É só informações que você adiciona. Exatamente. Então, você tem... Eu botava assim, eu escrevi assim, a história dos homens é a história dos seus descendentes com Deus. 2 pontos. Eu botaria 2 pontos. Nem ele nos entende a nós, e nem nós entendemos a ele. Aí fica legalzinho aí. Eu botaria 2 pontos aqui. Para formar uma sequência, talvez não, né? Para explicar esse desentendimento. O que a Gabriela está perguntando. Um aposto. Eu vejo esse exatamente. Eu estou entendendo. Tem aí outra nós teríamos um aposto. Exatamente, viu, Gabriela? Já está respondido, né? Então, o que o Sebastião falou, e a Gabriela colocou aqui, seria uma explicativa, se colocasse 2 pontos? Não, na verdade, seria um aposto, né? Seria um aposto explicativo, seria você teria ali um aposto, não é enumerativo, tá, Sebastião? É explicativo. Por quê? Porque ele está explicando o termo anterior, explicativo, que é a história dos homens. Exatamente. A UES podia cobrar isso. Transcreva numa relação que tem aposto e explique isso. Uma questão difícil, exatamente. Né? E falando em aposto, né? A gente vai falar um pouquinho. Verdade. Viu como é que a gente vai desenrolando, né, desdobrando as questões e vai vendo outras possibilidades? É exatamente isso. Você vê que aqui a gente tem uma coordenada aditiva, né? Porque são acréscimos de ações, não sequências de ações, mas a gente também poderia ter a possibilidade de ter um aposto aqui explicativo, se nós colocássemos aqui 2 pontos depois de Deus. Exatamente isso, Sebastião. Então, Gabriela, está respondida a pergunta, né? Continua sendo uma coordenada aditiva, tá? Por quê? Porque é um acréscimo de ações, né? Isso aí. Bem, e aí... a resposta você vai dizer, apresente o tipo de oração coordenada. Então, você vai responder dessa maneira, gente. Uma coisa que eu quero muito que vocês entendam é que quando vocês forem dar uma resposta, dê uma resposta cabal. O que é uma resposta cabal? É uma resposta que tem começo, meio e fim. Né? Aluno, na escola, você faz uma pergunta, ele responde em poucas palavras. E muitas vezes ele não pega do início. Não, gente. Aqui está dizendo assim, apresente o tipo de oração coordenada. Então, qual seria a resposta que você deveria? Uma resposta cabal. A oração coordenada, observada no termo, em destaque, ou entre aspas, é uma coordenada aditiva.
Essa seria uma boa resposta. Cabal, tá? Por quê? Você tem que pegar, partir do enunciado para você poder responder. Apresente o tipo de oração coordenada. O tipo de oração coordenada observada no trecho em destaque é uma oração coordenada aditiva. Ou você poderia dizer, observando o termo em destaque, ou entre aspas, o termo em destaque apresentou uma oração coordenada aditiva. Então, essa é a minha resposta aí, ótima e cabal, tá? É isso que a gente tem que pensar. Bem, pode passar, Isabela, por mim? Para mim, por gentileza, agora sim, a gente vai passar para 2. Então, aí na questão 2, eu ainda pensando, né, na questão anterior, eu peguei 2 perguntas por um mesmo trecho. Diz assim, ainda sobre o aforismo poético da questão anterior, está presente uma figura de linguagem muito comum na literatura. Explique que figura é essa e por que esta aparece com certa regularidade. Vocês querem que volte à questão anterior para vocês analisarem? Acho melhor, né? Opa, então, Isabela, faz essa gentileza. Então, ali está presente uma figura de linguagem. Isabela? E nessa figura de linguagem... Não, a questão anterior, Isabela. A primeira. Isso. Então, está presente aí uma figura de linguagem. Eu gostaria que vocês analisassem que figura é essa. E aí? Metáfora? Paradoxo? Metáfora não é. Não, metáfora não é, Laísa. Paradoxo não é. Fernanda. Paradoxo também não. Paradoxo também não. Não é. Metáfora não é. Hipérbole também não é. Estou eliminando, né? Pleonasmo, opa, Elaine, muito bem. Só a Elaine que falou pleonasmo? Então, gente, Isabela ficou pequenininho. Então, gente, compartilhou a tela sem querer. Quem compartilhou a tela aí? Gente, dá licença, eu mexi sem querer aqui no celular e eu não sei mexer em nada. Pode ter sido eu sem querer, mas eu não sei voltar. Só me orientar. Vânia, aí pequenininho na sua tela tem a opção compartilhando tela e embaixo parar. Só Tô você vendo. clicar ali. Isso. Ainda não. Obrigada, desculpa. Ainda não foi, mas dá para ler. Vamos lá. Thaís Maria, opa, está participando. Bem, gente, então, vamos lá. Dá para enxergar ainda assim. Para mim está pequenininho, mas acho que ainda dá para enxergar. Opa, agora sim, agora ficou bom. Então, agora foi. Alguém falou aí, né? Agora sim, né? Alguém aí falou sobre pleonasmo. A gente tem aqui um pleonasmo, né? Uma figura de linguagem que a gente sabe que é muito recorrente, né? E onde é que ela se encontra? Onde é que a gente encontra essa figura aqui? Onde é que está? Já sabemos que é um pleonasmo. Eu entendi, nem ele nos entende a nós e nem nós não entendemos a ele. Está repetindo uma coisa, é o mesmo sentido. É a mesma coisa, exatamente. Mesma coisa. Exatamente. Na Bíblia, mas ele escreve dessa forma, ele tem um objetivo. Na Bíblia, vou explicar só para fazer um paralelo da Bíblia. Na Bíblia, lá em meu Deus do céu, acho que não sei se eu me lembro qual, em Coríntios, me lembro, em Coríntios, 1 Coríntios da Bíblia. Eu leio a Bíblia, né? A mulher, o homem dá o que é da mulher. E a mulher dá o que é do homem. Entendeu? É a mesma coisa. Sim, Só que faz isso para exaltar o igualitarismo de gênero, né? Uhum. É igualdade. Exato. É a mesma informação.
Ele a faz mesma isso, informação. tem um tipo, eu não sei qual é o tipo de técnica que ele usa. É um tipo de técnica que ele joga. É A igual a B, B igual. Não tem A igual a B? A é igual a Tem, mas B, B igual a A. mas isso aí é mais na poesia, né? Mais na poesia, no cordel, na poética. Na Bíblia, né, é um texto bíblico, né? Embora a gente perceba que tem muito de literário ali, mas é a forma como ele escreve, é simplesmente para enfatizar. Alguém falou ali, não sei se foi Gabriela, alguém falou ali para enfatizar, e é exatamente isso. E respondendo a questão a alguém que perguntou lá. Podia perguntar qual é a intenção do autor ali, né? A colega ali falou bem, né? Para enfatizar a mensagem, né? Exatamente, para enfatizar. Ótimo. Somente para isso, para chamar atenção, para ressaltar, né, de que Deus, nem ele nos entende a nós, e nem nós o entendemos a ele. Então, você tem aqui, ele, nós de novo, e você tem o, né, e depois ele. Então, você tem vários pronomes oblíquos aqui, e pronome pessoal, que é ele, nós, fazendo ali exercendo a mesma função. Né? Mas só muda o sujeito, mas muda o sujeito. Ele ali é sujeito. Ali sim, no outro, sim. Nós é sujeito. O ele torna o quê? Objeto. Ele aqui é o sujeito, né? Porque faz referência a Deus. Muda o sujeito. Agora, quem entende algo ou alguém. Então, esse a nós é um objeto direto preposicionado. Preposicionado, isso, agora entendi. Exatamente. E o aqui, entendemos. Quem entende alguém. Novamente, o a ele também é um complemento objeto direto preposicionado, que faz referência ao verbo entender. Então, gente, alguém perguntou... questões, né? Sim, a Luísa perguntou, por que Deus é escrito com letra minúscula? Exatamente, Luísa, para fazer o contrário do que o Sebastião falou que a Bíblia faz. A Bíblia ela quer ressaltar a história, né? Um trecho, uma passagem. Já a palavra Deus, quando ela é escrita com letra minúscula, é para não dar relevância, né? Não dar a importância que seria um Deus com letra maiúscula, que é o Deus Supremo, Todo-Poderoso. Né? Então, para não dar essa importância de Deus Supremo, único, Todo-Poderoso e absoluto, se escreve com letra minúscula. Por isso, é uma escolha de Saramago fazer isso? Sim, mas também, se a gente parar para pensar, é em respeito, porque esse Deus com letra minúscula é um personagem, né? E não o Deus verdadeiro, né? Deus, o único, presente, onisciente, não é esse Deus, né? O Deus a que ele se refere é um Deus personagem, assim como Caim também é uma personagem, tá? Por isso que é escrito com letras minúsculas. Então, gente, podemos passar para a próxima? Já sabemos, então, que é um pleonasmo, né? E o pleonasmo está ali, né? No pronome pessoal, ele, nos pronomes oblíquos, ele, nós, e nos pronomes oblíquos, o, e depois tem outro, né? Se eu não me engano. Enfim, pronome oblíquo, o. Isso aí. Bem, passando aí para a próxima pergunta. Tá. Essa aqui ainda se refere à anterior. A figura de linguagem encontrada nesse aforismo poético. O que é aforismo poético? Alguém sabe, gente? Aforismo poético são trechos poéticos soltos, né? Quando você faz um aforismo poético, é um texto que não precisa estar necessariamente vinculado a um texto maior. Ele foi retirado, né, como se fosse um recorte, e para se trabalhar. Isso é aforismo poético. Bom, então já sabemos que é o pleonasmo. Explique que figura é essa e por que esta aparece com certa regularidade. E aí vocês bem disseram, né? Colocaram ali que aparece ali nos pronomes, tanto pronome pessoal, do caso reto, ele e nós,
como também aparece nos pronomes oblíquos, que estão ali o e o outro, acho que só o, né? Isso aí. Podemos passar, então, para a próxima? Vamos lá. Pode passar, Isabela, por gentileza? Opa! Vamos lá, essa perguntinha também inédita. Vamos ver se vocês sabem responder lá. Leia o trecho. Então, ela, pelos vistos ainda mais imaginosa que o filho, explicou-lhe que as árvores são muito tímidas, só crescem quando não estamos a olhar para elas. É que lhes dá vergonha, disse-lhe um dia. No trecho acima, qual é a função sintática do termo em destaque e por que se apresenta entre vírgulas? Sebastião, essa é tua, hein, Sebastião? Opa, a Gabriela foi mais rápida. Aposto, muito bem. Por Eu ia quê? falar isso, ela foi mais rápido que eu. Eu ia falar aposto. Eu estava Pois é. pensando, entendeu? E Eu por estava que que essa... eu tava com outra ideia aqui de até para outra função, mas é aposto mesmo. É aposto, até porque é uma informação que faz referência ao termo anterior, né? Faz referência, na verdade, quando eu falo faz referência, é que ele quer explicar o termo anterior, viu, Gabriela? É um aposto explicativo. Porque aqui ele faz referência a que termo? Isso, Pode ser né? Está ela. caracterizando exatamente. Então, para caracterizar o termo ela, ele vem aqui entre vírgulas. E qual é a função, né? Já falamos a função sintática. E por que esse trecho aqui ele se apresenta entre vírgulas? Só porque é aposto? Os apostos vêm entre vírgulas, né? Rafaela. Sim, o aposto ele aparece. Não, Gabriela. O aposto tá especificando ela, isso aí, tá especificamente ela, mas por que que ele se apresenta entre vírgulas? Não é só porque... Opa! Agora a Laísa chegou onde a gente queria, porque é uma informação a mais. Laísa, o que que acontece com esse trecho se eu retirar? Isso aí. Você pode retirar, porque não vai mudar o sentido. Exatamente. Júlia, Gabriela, mantém o sentido da frase. Olha, vejam bem se eu retirar. Então, ela explicou-lhe que as árvores são muito tímidas, só crescem quando não estamos a olhar para elas. É que lhes dá vergonha, disse-lhe um dia. Então, você, retirando esse trecho que está entre vírgulas, a frase, ou o período, não vai mudar o seu sentido. Né? Ele vai manter o seu sentido aí. Por isso que esse trecho é um aposto explicativo, porque além de caracterizar o termo anterior, ele também é um termo adicional. O que é um termo adicional, uma informação adicional, é aquela que eu posso retirar, que não vai mudar, não vai ter prejuízo de sentido. Ok? Tranquilo, gente? Geralmente o aposto é mais uma informação? Geralmente o aposto? Depende do aposto, né? Porque o aposto ele é mais... o aposto explicativo, o aposto especificativo, né? Porque ele vai especificar... Você pode dar uma explicação melhor sobre o aposto, assim, outros exemplos? Para a gente se aprofundar um pouquinho. Pode, por favor? Posso sim, Sebastião. Vejam bem. O aposto explicativo, que é esse caso aqui, vou explicar também, tá, Amanda? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, você tem um aposto explicativo, porque ele explica o termo ela. Então, ela, aí está explicando, está caracterizando aqui o termo ela. Pelos vistos, ainda mais imaginosa que o filho, então está explicando o termo anterior. Ok. Isso aí é um termo é um aposto explicativo, porque está explicando a palavra ela. Agora, eu tenho também, Sebastião, o aposto especificativo. É quando eu especifico algo. Por exemplo, se eu disser assim para você, qual é a capital de Recife, gente? Não, é o contrário, né? É Pernambuco, capital Recife, é isso? É isso? Isso. A geografia aqui está mal. É isso, né? Pernambuco, Recife, isso.
Isso, Pernambuco é o estado, né? Isso. É o estado E a capital capital Recife. Isso. Então, se eu digo para você assim, ô Sebastião, é Pernambuco, aí eu não necessariamente que eu preciso colocar vírgula, tá? No especificativo. Eu posso dizer assim, ó, Pernambuco, capital, não, Pernambuco de Recife, esteve envolvido em questões, em notícias sobre o surgimento de tubarões na praia de Boa Viagem, sei lá, inventei agora. Percebe que quando eu disse assim... Tubarão com cocaína. Exatamente. Quando eu disse assim, olha, Pernambuco de Recife se viu envolvido em notícias sobre o surgimento de tubarões. Quando eu falei Pernambuco de Recife, esse de Recife é um aposto especificativo. Por quê? Eu estou especificando o termo Pernambuco, que eu mostrei que é a capital de Pernambuco. Isso, exatamente, Júlia. Quando for um aposto explicativo, você pode retirar o termo entre vírgulas, que a frase vai continuar plena de sentido. Então, gente, um aposto... João de Maria, né? Isso, exatamente. Cônjuge, né? Aham. Pode ter vários Joões ali na festa. É o João de Maria. De Maria. Ou então, quando eu digo assim, ó, exatamente. É quase uma locução, é quase uma adjunta adverbial, né? Uma locução adverbial. Quase confunde com adjunta adverbial. Adjunta adverbial não, adnominal. Poderia. Qual a diferença entre aposto e adjunto adnominal? Qual a diferença? Como é que pode diferenciar? Veja bem, o aposto, quando ele vem... Sim, o aposto, quando ele vem explicando o termo anterior, né? Quando o termo ele vem explicando o termo anterior, isso é aposto. Não necessariamente que ele tem que vir entre vírgulas. Agora, o adjunto adnominal, você tem uma questão aí. Ele vem acompanhado de preposição? Sim, mas ele faz referência a um substantivo, assim como o aposto também, né, normalmente faz referência, só que o aposto ele também faz referência a outro termo, poderia ser um adjetivo, né, poderia ser um advérbio. Já o adjunto adnominal, ele sempre vai fazer um termo que a gente chama de o nome, que a gente diz que é sempre um substantivo. Então, ele vai fazer referência a um substantivo, vem acompanhado de preposição, só que no adjunto adnominal, você tem que perceber que você tem o sujeito, ele é agente. Ou seja, ele é que pratica determinada ação, né, dependendo da construção da frase, né, do contexto. Ele é sempre agente. Já o aposto, se ele estiver explicando ou especificando o termo anterior, não tem como ser adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vai estar somente especificando com a presença de preposição ou não. Então, já o adjunto adnominal, ele obrigatoriamente tem que vir acompanhado de uma preposição, né? Que é a preposição de, da, do, para, né? Ou pelo, enfim. Sobre a oração subordinada adjetiva explicativa, pois também não consegui ler o restante. Coloca aí o restante aí, para eu explicar, então, daqui a pouquinho. Então, gente, a diferença entre aposto e, por exemplo, como o Sebastião perguntou, adjunto adnominal, é que no aposto você faz referência, especifica o termo anterior, né? Já o adjunto adnominal, você vai fazer referência, você não especifica, tá? E você não explica. Você faz menção, faz referência ao substantivo, que, coincidentemente, esse adjunto adnominal, né, que a gente chama de adjunto, por quê? Porque ele está junto do nome. Ele vem acompanhado de uma preposição. Já o aposto, não necessariamente que ele tem que vir acompanhado de uma preposição. Óbvio que não. Mas ele vai estar especificando o termo anterior.
O aposto também é separado por vírgula, dando informação a mais, assim como a oração. Sim, Nicolas, sim. Ele pode estar separado entre vírgulas, ele pode estar depois de 2 pontos. E aí, Sebastião, tem uma outra pegada aí, tem o aposto enumerativo. Né? Eu falei do explicativo, que é o caso aqui da questão, falei do especificativo, quando eu especifico o termo anterior, né? O explicativo ele caracteriza, e no enumerativo ele sempre vem depois de 2 pontos. Por exemplo, o próprio exemplo que você deu aí, meus filhos foram ao cinema, 2 pontos. Viram, assistiram ao filme, lancharam, conversaram, enfim, você vai enumerando coisas ou elementos, né? Depois dos 2 pontos. Isso é um aposto enumerativo, tá? E aí, claro, depois dos 2 pontos, você vai enumerar, e para isso você vai colocar também as vírgulas, né? Meus filhos foram ao cinema, 2 pontos. Depois dos 2 pontos, assistiram ao filme, lancharam, conversaram, brincaram, enfim. Isso é aposto enumerativo, tá? Que sempre vai utilizar os 2 pontos. E tem também o 4º aposto, que é o aposto resumitivo. Algumas gramáticas gostam de utilizar o termo recapitulativo, tá? Então, você pode ver esse aposto escrito como a nomenclatura como sendo recapitulativo ou sendo também resumitivo. Eu gosto de dizer resumitivo. Por quê? Como é que você entende o aposto resumitivo? Se eu disser assim, olha, as mulheres daquela... Vou inventar agora uma frase. As mulheres daquela casa são trabalhadoras, são muito trabalhadoras, vírgula, todas irmãs. Quando eu falo todas, eu resumo as mulheres a que eu faço referência. Se eu disser assim, olha, vou ao mercado amanhã comprar banana, maçã e abacate, vírgula, tudo isso amanhã. Então, quando eu falo tudo isso, você viu que apareceu uma vírgula antes, né? Poderia ser 2 pontos também. Quando eu digo tudo isso, é um termo que eu resumo as informações que eu dei anteriormente, né? Vou dar um outro exemplo aqui. No Brasil, todas as falas são válidas quando se tem sei lá, meu Deus, vou inventar uma frase grotesca aqui. Quando se tem um líder. Beleza. Aí você coloca a vírgula, ou os 2 pontos. Tudo depende do ponto de vista da população. Inventei agora qualquer coisa. Esse tudo, essa palavra tudo, né, que é um pronome indefinido, esse tudo resume todas as informações que eu dei a respeito do Brasil. O Brasil tem uma população grandiosa, pobre, carente, escassa, nananana, vírgula. Tudo ou todos necessitam de atenção. Enfim. Então, quando eu resumo tudo que eu disse anteriormente com a palavra tudo, toda, tudo isso, né? Ou somente... deixa eu ver se tem outro tempo que eu posso resumir também. Basicamente são pronomes indefinidos que vão resumir. Ou qualquer, né? Você vê que eu estou resumindo tudo que eu informei antes, numa palavra só. Isso é aposto resumitivo. Ou, como algumas gramáticas gostam, recapitulativo. Eu recapitulo tudo que eu disse antes numa palavra só. Então, nós temos 4 tipos de aposto, né? O explicativo, que caracteriza, que é o caso da questão aqui. O especificativo, que vai especificar o termo anterior, como é o caso, né, que eu falei de, por exemplo, Pernambuco de Recife, né?
ou Pernambuco das mulheres artesãs. Olha aí, eu também estou especificando que Pernambuco é essa, é das mulheres artesãs. E tem o enumerativo, como eu falei agora há pouco, né, que eu vou enumerando elementos, e tem o resumitivo, que vai resumir toda a informação anterior com apenas uma palavra. Bem, tudo bem, gente? Alguém me perguntou sobre orações subordinadas adjetivas. Então, Obrigado, gente... professora. Obrigado. Sebastião. Então, as orações subordinadas adjetivas, pensa o seguinte, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Né? Nós temos adjetivas explicativas, que ela vai explicar através do pronome relativo que, tá? Sempre tem o que. Se não tiver o que, não é uma oração subordinada. Tá? Muito menos adjetiva. Então, você tem que ter ali a presença do pronome relativo que. Para fazer o quê, gente? Fazer essa ponte, né, entre a oração principal e a subordinada. É só através do pronome relativo que eu faço essa ponte. E por que ela é uma adjetiva? Normalmente porque ela faz referência a um termo que pode ser substituído por um adjetivo, né? Mas nem sempre. E outra coisa, esse que ele vai explicar o termo anterior. Mas é aposto, parece um aposto. Não. A oração subordinada, repetindo, ela só é subordinada porque ela tem a presença do pronome relativo que. Por isso que ela é subordinada, né? E ela é adjetiva porque esse que vai explicar a oração anterior. E a oração subordinada substantiva também não tem o quê? Tem, mas a oração subordinada substantiva, ela tem... Opa, Rayane, ela tem o quê? Mas ele não exerce função de pronome relativo, porque ele não tem a função de explicar o termo anterior, fazer referência ao termo anterior. Na oração subordinada substantiva, o que é uma conjunção integrante. Ou seja, a conjunção integrante que vai, assim como as adjetivas, vão ligar os termos entre a oração subordinada e a oração principal. Só que, na oração subordinada substantiva, a conjunção integrante ela vai fazer referência a um verbo. Né? A um verbo. Já nas orações subordinadas adjetivas, o que é o pronome relativo, ele vai fazer referência a um nome. Esse nome, normalmente, é um adjetivo. Poderia ser um substantivo? Sim. Poderia ser um advérbio? Também. Mas, normalmente, é um substantivo. Por que a gente fala que é um substantivo? Porque a gente pega aquela palavra e a gente troca, né, por um outro adjetivo. Por exemplo, menino que estuda, que estuda. Menino estudioso. Percebe que o que apareceu? Menino que estuda. Menino estudioso. Então, ela só é adjetiva porque eu posso, muitas vezes, trocar esse que, isso, que, aquilo, por um adjetivo apenas. Só isso. Só isso que as torna adjetivas. Mas nas orações subordinadas substantivas, o que não é pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante que está ali integrando oração principal e oração subordinada, através de uma palavra importantíssima, que é o verbo, né? Então, é a palavra principal que a gente vai buscar o tempo inteiro na oração principal. Então, você tem lá, eu sei que amanhã vai chover, né? Então, você tem, eu sei, a oração principal. A partir da conjunção integrante que, você tem subordinação. É a subordinada substantiva. E aí você vai olhar para a oração principal e vai fazer a seguinte pergunta. Eu sei. Bem, primeiramente, cadê o sujeito? Quem sabe? Eu. Então, o sujeito está na oração principal. Isso é importante. Depois você vai fazer referência ao verbo. Qual é o verbo? O verbo, né, conjugado sei, o verbo saber. Quem sabe, sabe algo. Então, nesse caso, é simples. Qual é a minha subordinada? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Eu fiz referência, eu fiz menção ao verbo saber.
O verbo saber, ele é transitivo direto. Nesse caso, né? Nesse caso, ele é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. E eu sei o quê? Que amanhã vai chover. Ok, gente? É só um adendo aí, só para explicar a diferença entre oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e apóstrofo. Bem, vamos lá para a próxima? Nada, meu bem. Vamos lá para a próxima? Faz essa gentileza para mim, Isabela. Próxima pergunta diz o seguinte: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. O período composto por subordinação apresenta coesão por meio de uma conjunção. Identifique-a dando a sua classificação. Ó, o período substancial conformativa. Opa, matou de primeira! Ah, Sebastião, não vale. Matou de primeira. Olha aí, ó. E os filhos de Levi fizeram conforme. Então, conforme aí, ó, isso aí, Rayane. É a conjunção que vai dar coesão ao termo, né? Conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aqueles dias, naquele dia, uns 3.000 homens. Então, o conforme é uma oração, é uma conjunção adverbial, né? Conformativa. Agora, eu pergunto, se eu quisesse trocar essa conjunção por outra de mesmo valor semântico, qual eu poderia utilizar? Ou quais? Como? Segundo? Isso. Ó, Luísa falou segundo, você falou como, Gabriela mediante? Mediante. Júlia também falou como, deixa eu ver. E os filhos de Levi fizeram mediante a palavra de Moisés. Mediante. É a mesma coisa que de acordo? Segundo isso, Amanda? De acordo, conforme? Esse mediante dá ideia de conformidade, gente? Pois é, Gabriela. Esse mediante aí não me soa como conformidade, não. Ele me parece que eu também acho que não, Rayane. Esse mediante me soa como se fosse assim, ó. E os filhos de Levi fizeram. Como é que eu poderia dizer? Mediante a palavra de Moisés. Mediante a palavra de Moisés. A partir, por meio de, por intermédio, poderia ser Elis, né? Por meio de, por intermédio. Sim, sim. Mas, assim, não seria uma conformativa, né? Poderia ser até daria coesão, com toda certeza, mas não daria ideia de conformidade, né? De concordância. Então, ali, olha, eu tenho como, né, que alguns falaram aqui, eu tenho de acordo, eu tenho segundo, e eu tenho também consoante, né? Consoante com a palavra de Moisés. Que aí você também tem que adequar, né? Então, e os filhos de Levi fizeram consoante com a palavra de Moisés. Isso. Então, a resposta, Laísa, fica assim, olha. O período composto por subordinação apresenta coesão por meio de uma conjunção. Identifique-a dando a sua classificação. Então, você vai responder dessa maneira aqui, olha. A conjunção que dá, permite coesão ao período composto é tal. Aí você coloca a conjunção que você acha adequada. Pode ser de acordo, pode ser segundo, pode ser consoante, enfim, ou como. E a classificação? Aí você vai dizer, é uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Essa
essa seria a resposta adequada. Né? Primeiro você vai identificar a conjunção, que é o conforme, depois você vai dizer qual seria a classificação. Oração subordinada, adverbial, conformativa. Como diferencia se é advérbio ou substantivo? Então, advérbio quando você tem como é que eu vou dizer? Quando você tem um valor semântico que dá a ideia de circunstância. Aqui você tem uma circunstância de conformidade. Você está em consonância com algo ou com alguém. Isso é advérbio, né? Então, aqui, ó. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Não dá para ser uma substantiva, porque para ser uma substantiva eu tenho que ter a conjunção integrante que. Lembra que eu falei? Aí sim seria uma substantiva. Aqui eu não tenho conjunção integrante, né? Eu tenho conforme, e conforme dá a ideia, né, de circunstancial. De quê? De que você está de acordo, de que você está em conformidade, de que você concorda, né, ou você está em consonância com a palavra de Moisés. Ok, gente? Tranquilo? Deu para entender um pouquinho? Podemos passar? Esse verbo aí, cair, é um verbo intransitivo, não é isso? Caíram? Deixa eu ver cair é um verbo intransitivo. Né? E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Na verdade, esse verbo aqui... Eu fiquei na dúvida, essa transitividade. Esse verbo aqui não é no sentido literal. Por quê? Para você ter uma transitividade, uma predicação verbal, o verbo ele tem que ser um verbo significativo. Ou seja, eu tenho que ter um sentido literal para ele, né? Um sentido real, de ação. E aqui, o verbo caíram é um verbo metafórico. Ó, e caíram do povo aquele dia... não, é no sentido literal mesmo, né? Aquele dia uns 3.000 homens. E caíram do povo... Morreram. É de morrer. No sentido de morrer, né? Ou derrotados, né? Eliminados, derrotados, eliminados. Eliminados pode ser mortos ou não. Sim, então se a gente levar em conta esse sentido de morrer ou de cair no sentido significativo, né? Quem cai de algum lugar. Não seria transitividade. Porque do povo, e caiu do povo, esse do povo é uma locução. Aqui você tem uma locução adverbial do povo. Caíram de quem? Porque do povo é lugar? Esse do povo é lugar? Na verdade, não é lugar. Mas veja bem, quando você tem um verbo, presta atenção, Sebastião, quando você tem um verbo que é intransitivo, né? Esse verbo aqui é um verbo intransitivo. É igual o verbo morrer, né? Morreu, ponto. Caiu, ponto. Não importa se foi do povo, se foi um verbo literal, né? Caiu da escada, caiu do prédio, ou se eliminou, né? Caiu do povo, ou seja, eliminou do povo aquele dia uns 3.000 homens, né? É um verbo intransitivo. Então, o complemento dele, né? Não há complemento. O verbo intransitivo ele não pede complemento, certo? Os homens caíram. Esse caíram pode ser no sentido de morreram, pode ser no sentido de foram eliminados, ou pode ser no sentido de cair mesmo, cair no sentido literal, cair. Nesse caso aqui, a gente percebe que esse cair aqui não é literal, é um verbo intransitivo. E caíram, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram aquele dia uns 3.000 homens. Então, esse caíram é no sentido de morrer. E o verbo morrer, ele é, por excelência, intransitivo. Ou seja, não precisa de complemento. Quando você coloca um complemento, a gente chama esse complemento de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Percebe aqui que você tem, caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Sempre você vai ter esse complemento quando você tiver um verbo intransitivo. Por quê? Porque, na verdade, ele não pede complemento. Mas se você coloca um complemento, que é desnecessário, mas se você coloca, né, você achou por bem colocar,
Então, esse complemento vai ser sempre um adjunto adverbial. Né? De modo, né? Poderia ser de modo, poderia ser de lugar, de tempo, né? de meio, né? De finalidade. Então, aí sim seria um adjunto adverbial. Toda vez que você tem um verbo intransitivo. Mas por quê, professora? Por que, Alzira? Porque o verbo intransitivo não pede complemento. Se eu disser assim para você, Sebastião, eu caí. Ok, você entendeu, não entendeu? Então, esse verbo é um verbo intransitivo porque não precisou de complemento. Eu não necessito de colocar a informação a mais, porque houve compreensão. Eu caí. Agora, se eu dissesse, eu caí da escada, aí esse complemento eu coloquei porque eu quis. Eu caí da escada, eu caí do prédio, eu caí do ônibus, sei lá. Então, esse complemento eu só coloco porque eu quero. Ele sempre vai estar junto a um verbo intransitivo. É o adjunto adverbial. Aí então, pode ser de... o sujeito de cair seria uns 3.000 homens? Aqui o sujeito e caíram. Bom, aqui nós temos dois 3.000 períodos, né? homens. É complicado aí. Tem... Sim, vamos lá. Complicada de Saramago, né? Vamos lá. Pois é. Mas aqui você tem duas construções. Você tem um período composto. Se você tem um período composto, olha o primeiro aqui, ó. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Quem é que fez conforme a palavra de Moisés? Os filhos de Levi. Levi. Então, esse é o sujeito, tá? Esse é o sujeito. Os filhos de Levi. Agora, no segundo período, porque aqui é um período composto, no segundo período você tem, ó, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. E aí a pergunta que você faz para descobrir onde é que está o verbo, onde é que está o sujeito, é quem caiu do povo aquele dia? Você pergunta para o verbo. Quem caiu do povo, né? Porque a gente sabe que os filhos de Levi. É os filhos de Levi. Não. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Eu pergunto para o verbo para eu saber o sujeito da segunda oração, segundo período. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Quem caiu do povo aquele dia? Uns 3.000 homens? Exatamente. Mas esse então, pergunta... Então, aqui você tem dois... você tem um período composto e você tem dois sujeitos. Você tem dois sujeitos. O primeiro é os filhos de Levi e o segundo, os 3.000 homens. E caíram do povo aquele dia os 3. Entendeu? Você tem dois sujeitos aqui. São períodos compostos e sujeitos diferentes também, tá? Eu poderia... É claro que... você complicado. Se a pessoa não souber ler, ele acaba entendendo que os filhos de Levi seriam responsáveis por cair, né? Exatamente, seriam... Exatamente. Foram eles... paralelismo sintático ali, ó. Exatamente. Paralelismo sintático e outra coisa. Se você perceber, o Sebastião e a galera toda, né? É que a gente está aqui numa troca que o Sebastião pergunta bastante, mas vocês estão acompanhando bem. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem. Vejam bem, quando você tem um período composto, né? Normalmente, por que você tem um período composto? Você tem uma frase completa, né? Que tem um sentido completo, que é essa primeira aqui, ó. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Aí o segundo período, você tem o ponto e vírgula, e no segundo período você tem outra informação. Poderia ser o mesmo sujeito da primeira, mas aqui quando ele colocou o ponto e vírgula, ele lançou outro sujeito. Mas é um período composto porque faz parte da mesma, a mesma abordagem. Então você tem aqui, ó, e caíram do povo aquele dia o quê? Ou quem? Uns 3.000 homens. Então, você tem um sujeito aqui, na segunda oração, que é uns 3.000 homens, e na primeira oração, você tem aqui quem é que fez conforme a palavra de Moisés? Os filhos de Levi. Então, você tem sujeitos diferentes dentro de um período composto por subordinação. E por que é subordinado? Por que você percebe ali a subordinação? Onde é que eu tenho ali a subordinação?
Por que eu tenho a ideia, né, aí de... Hã? O conforme, né? Conforme a palavra de Moisés. Não, o conforme ele é uma... A gente não tem a subordinação aí, não. Voz passiva? Também caíram do povo aqueles dias uns 3.000 homens. Mas, na verdade, aqui você tem um período de subordinação, porque na segunda oração, você tem assim, ó, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Esse não seria a coordenação? Não seria a coordenação, não? Esse E? Não. Ó, nessa segunda, eu poderia até pensar que é uma coordenada, mas a primeira eu tenho um período subordinado. Ó, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Para eu ter uma subordinação, é necessário, ô Sebastião, que eu tenha uma oração subordinada. Mas na primeira oração aqui, eu só tenho um verbo. Onde é que está a subordinação? Está na segunda. Por isso que esse e caíram do povo aqueles dias, os 3.000 homens, não poderia ser uma coordenada. Ah, porque tem e. Esse e é uma conjunção que dá a ideia de acréscimo, de adição. Mas veja bem, aqui eu tenho na primeira um período subordinado, E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. É uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Já na segunda, eu tenho e caíram do povo. Então, eu tenho uma relação com a primeira oração, através dessa conjunção aqui, e. Mas se eu já tenho uma oração subordinada, como é que eu posso unir a uma subordinação um período composto? Né? Então, eu tenho aqui, ó, a segunda oração fazendo, remetendo, né, dando continuidade, fazendo referência à primeira oração através da conjunção e. Mas se eu já tenho uma subordinação através do primeiro período, que é os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, o segundo continua sendo subordinado. E mesmo que você invertesse essas duas orações, né, se você colocasse primeiro, caíram do povo aqueles dias uns 3.000 homens, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Ainda assim, você teria um período composto por subordinação. Por quê? Uma oração depende da outra para fazer sentido. Você vê que a primeira aqui, ela não precisa da segunda para fazer sentido, mas a segunda precisa da primeira para fazer sentido. Por isso que a gente chama de oração subordinada. Tá? Bem, vamos dar continuidade? Vamos ver se de repente a gente se depara com outra aí, que vocês possam desanuviar essa questão aí, que realmente às vezes fica na mente do aluno. Diz assim essa próxima questão, que eu nem sei mais qual é. A intertextualidade na narrativa de Caim é evidente e constante. Sabendo-se que há, na língua portuguesa, 8 tipos de intertextualidade, qual é a principal que norteia toda a narrativa? Releitura? Não. Explique a sua resposta. Vamos lá, Gabriela. O que é intertextualidade, galera? O que é intertextualidade? Alguém lembra? Tá, a Gabriela falou, é releitura. Ok, Gabriela, eu entendi. Isso, conversa com outros textos. Isso aí, você dialoga com outros textos. Beleza, agora eu entendi quando você botou a palavra releitura. Isso é intertextualidade. Agora, dentro da ideia de intertextualidade, nós temos 8 tipos. 8 tipos. Nós temos, olha, vou dizer para vocês quais são. Citação, paráfrase, paródia, epígrafe, que mais? Epígrafe, citação, paródia, paráfrase, falei quanto? 5. Tradução, depois de paródia você tem bricolagem, e você tem, estou esquecendo a última, bricolagem e paródia, pastiche. Lembrei. Então, vamos lá. Falei as 8? Ó, de novo. Citação,
paráfrase, paródia, 3. Epígrafe, 4. Depois você tem bricolagem, 5. Depois você tem tradução, 6. Pastiche, 7. E faltou uma que eu falei agora há pouco e já não me lembro mais qual foi. Esqueci qual foi, gente. Enfim, eu falei 8, agora eu falei 7. Tá faltando uma aí. Mas, falei 7. Tá faltando uma. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Então, são 8 tipos de intertextualidade. Aqui está pedindo para dizer qual é a principal que vai nortear toda a narrativa de Caim. Seria a citação? É a principal, tá, gente? Isso não significa que as outras não apareçam. Mas a gente está falando da principal, é aquela que vai nortear toda a narrativa. Seria a citação? Não. Eu acho que é paródia, professor, paródia. Opa! Porque ele faz uma brincadeira, né? Irônica, né? Exatamente! Gabriela, exatamente, vocês devem muito concordar, Gabriela. Por quê? A Gabriela matou a charada. Porque ele vai o tempo todo realmente ele vai parafrasear, mas ele vai debochar, ele vai ironizar o tempo inteiro a narrativa. Não, Rayane, você poderia ter dito. Pois é. Então, a Rayane, né, concordou, a Gabriela também, e a gente associa só a música, mas não. A paródia está numa narrativa, num texto qualquer, numa música, num cordel, num poema, né, em tudo quanto é lugar você encontra paródia. E ele vai parodiar esse texto, né, original, que é a Bíblia Sagrada, fazendo ali uma ironia o tempo inteiro, né? E ele será que ele faz isso de maneira pejorativa? Bom, gente. Aí é cada um com a sua crítica. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele quis mostrar um outro lado que o público leitor também deve fazer reflexão, né? O porquê disso. Tá? É um outro lado, é uma versão diferente dos acontecimentos bíblicos. Então, ele parodiou isso, né? Ele colocou ali de uma maneira muito engraçada, muito irônica, muito debochada no início. Então, você vê isso assim, muito evidente, né? Quando ele mostra ali a Eva, quando ela vai seduzir o querubim para poder obter o alimento, né? Quando ela fala. E ali tem várias passagens que ele faz ali uma graça total. Então, ele vai intertextualizar essa narrativa parodiando. É isso aí. É uma paródia. Por isso que a gente nunca deve pensar, mas paródia, como a Gabriela falou, a gente associa muito a paródia à música. Gente, paródia está em tudo quanto é lugar. E assim também no texto narrativo. Né? Eu posso pegar uma fábula e parodiar, eu posso pegar um romance, como é o caso de Caim, e parodiar. Eu posso pegar qualquer texto e parodiar. Isso é intertextualidade. Eu não tenho como dizer para você, citação, nós temos citação. Tem paráfrase? Tem, porque ele cita a Bíblia, mas a sua maneira, né, do seu ponto de vista, mas ele está ali colocando em outras palavras. Ele faz epígrafe? Sim, lá no início do texto tem um epígrafe. Júlia, alusão. Alusão, Júlia, que bom que você colocou aqui. Isso, alusão. E a alusão, ele faz alusão? Faz. Por quê? O tempo todo ele está lembrando acontecimentos históricos, né? Que é o boi, é o bezerro de ouro, é o dilúvio, a arca de Noé. Isso tudo são alusões históricas, né? Que está na Bíblia, de fato. Então, ele também faz alusão. Mas a principal que vai nortear... Nas alusões não existe paródia. É uma coisa mais séria, mais referencial. Isso. Agora, as paródias, a gente percebe quando é uma paródia, né? Pela ironia. Total. Né? Isso, total, Sebastião, porque a alusão é um fato, né? Você faz referência a um fato. Por isso que a gente chama de alusão ou referência,
porque você se refere a algo que de fato aconteceu, ou simbolicamente, como queiram, mas que aconteceu, é um fato histórico. Já na paródia, é uma graça que você faz, né? É uma ironia. Você vê aquele acontecimento por um outro viés, né? Por uma outra perspectiva. Sim, ele acaba utilizando, Júlia, todos os tipos de intertextualidade. Bem, vamos continuar, gente? Uma parada. Próxima questão, com essa gentileza. No trecho, se os tempos fossem outros, talvez tivesse chorado, talvez se tivesse desesperado, talvez tivesse dado punhaladas, punhaladas, tá, gente? Esqueci do LA, no peito e na cabeça. Encontra-se uma subordinativa adverbial. Após identificá-la, substitua-a por outra de igual valor semântico para que não se perca o sentido. Olha aí, hein? Estamos diante de uma subordinativa adverbial. De novo. Condicional. Condicional. Não dá nem chance de a gente pensar, né, pessoal? Caso os tempos fossem outros. Não, exatamente, Laísa. Exatamente. Caso, se, né, porventura. Muito bem. É isso aí. Então, você identificou, né, que é o C, né? E você vai substituir por outra de valor semântico para que não perca o sentido. Então, caso os tempos fossem outros, nananana. Se porventura os tempos fossem outros, né? Ou porventura os tempos fossem outros, tal, tal. Beleza, gente? Então, vamos passar para a próxima? Opa! Essa aqui é muito boa, muito boa. Isabela, fica atenta, que depois eu vou pedir para você clicar em cima dessa resposta aqui, da letra A, tá? Mas agora não. Vou deixar eles pensarem um pouquinho. Diz assim, olha, no trecho, enroscou-se no seu canto, juntando os joelhos com o peito, e assim adormeceu. O frio da madrugada fê-lo acordar. Então, gente... Ué, cadê a pergunta da... Bem, eu acho que eu não coloquei a pergunta. Pois é, Gabriela. Mas, enfim, vou fazer a pergunta agora. Então, galera, como é que vocês explicariam essa conjugação aqui? Fê-lo. Está correta? Não está correta? E por quê? Está correto porque esse lo, o fez. Toda pergunta que termina com Z, ele quando tem o objeto direto, né? Mais o objeto é fê-lo, né? Perde o Z, vai bater, acontece o lo. Exatamente, gente. Então, quem olha... Quem é esse lo? Quem é esse lo? O frio da madrugada fez-lo. Na verdade, porque o verbo, como bem o Sebastião falou, seria ele, Júlia. Por quê? Fez ele, né? Porque o verbo fez é um verbo transitivo direto, né? E o complemento é objeto direto. Fez o quê? O que o frio fez? Fez ele acordar, né? Exatamente, Júlia. Então, aqui, esse lo, como ele é um objeto direto, a gente só pode utilizar em objeto direto, pronome oblíquo, o, a, os, as, lo, lá, los, las. Né? Sempre como complemento objeto direto. Seria uma forma... Isso é uma norma culta, né, Júlia? A Bíblia utiliza muito esses termos aí por conta de ser a norma culta. Isabela, você pode clicar aqui na resposta, por gentileza, da letra A? Não, você está certo. Não. A outra, Isabela, na mesma questão. A questão anterior. Espera aí. Isso. Então, você clica aí na resposta. Aqui? Isso. Mas não aparece nada, não. Na anterior. Na anterior, não. Aquela que a gente fez agora. A seguinte. Depois dessa aí. Isso. Tenta clicar aí nessa questão aqui, na letra A. Isso, aí dentro, para ver se aparece alguma coisa. Não aparece, não. Nada? Não. Poxa, eu coloquei a resposta que vai aparecer depois,
mas pelo visto a gente não vai conseguir. Mas é essa resposta que vocês deram mesmo, gente. O verbo, né, essa conjugação aqui, né, do verbo fazer com o pronome oblíquo lo, né, a gente tem, toda vez que você tem um verbo terminado com Z, né, é o verbo terminado com Z, o verbo no infinitivo, né, que é terminado com R, você sempre vai ter o pronome oblíquo o, a, os, as, lo, lá, los, las. Agora tem uma perguntinha para vocês. E se eu tivesse no lugar de fê-lo, eu tivesse dito assim, ó, o frio da madrugada fizeram-na acordar. Fizeram-na. Se eu tivesse dito fizeram-na. Por que na? Isso. Mas por que? Isso, por causa da terminação do verbo na terceira pessoa do plural. Todo verbo na terceira pessoa do plural, né? Ele utiliza o pronome oblíquo na, né? Que no caso fizeram-na, fizeram ela, né? Ou no, fizeram ele. Por quê, gente? Porque nesse caso eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Então ele vai terminar com M, automaticamente eu vou utilizar o pronome oblíquo no ou na. Isso aí. O frio da madrugada a fez acordar. Ou fez ela acordar. Também está certo. Gente, então, vamos passar para a próxima? Deixa eu te contar rapidinho com o professor Bechara. O Bechara ele foi assaltado. Claro, adoro. Rapidinho. O Bechara foi assaltado, né? Aí falou assim, peguem-no, peguem-no. Ninguém entendeu. Aí ele mudou a frase, peguem ele. Aí todo mundo entendeu. O povo não está acostumado, né? A linguagem culta, né? Não está acostumado, cara. Pois é, cara. Não está acostumado com a linguagem culta. Mas a gente... porque... O que acontece, ô Sebastião? A gente fala muito sobre isso, né? A variação, o preconceito linguístico. A gente não pode ter preconceito linguístico. Porém, a gente sabe que na pronúncia, na conversa informal, na informalidade, na oralidade, a gente relaxa, né? Então, a gente não precisa estar com essa preocupação. Exatamente, né, Rayane? A gente não tem que se preocupar em falar de uma maneira muito formal. Agora, a escrita... Um dia eu falei para o garçom uma linguagem culta, quase que ele me bateu, cara. Senão eu achava que eu estava diminuindo ele. Eu sempre falei assim, ó, então tá, me dá um pouco d'água, Aí entendeu. Uhum. Dei-me um pouco d'água. Eu nunca mais falei isso. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Relembramos isso na aula passada, de que você não inicia a frase com pronome oblíquo. Então, você vê que... mas sabe por quê, ô Sebastião? Porque as pessoas elas têm uma maneira muito simples e muito simplista. Eu queria achar essa palavra. Simplista de encarar as coisas. Bom, se a gente está conversando relaxadamente, né, informalmente, você não precisa ter essa preocupação de falar corretamente. Mas, gente, porque a pessoa às vezes acaba se tornando chata, você está querendo me corrigir, você está querendo me diminuir, não sei o quê, você está querendo me humilhar. Não, gente. Muitas vezes ele só está colocando em prática o que ele aprendeu, e que é o certo. Mas é claro, né, que numa conversa mais informal, mais relaxada, a gente não precisa ter essa preocupação. Mas na escrita, óbvio, né, que isso tem que ser respeitado muito. Vamos lá para a próxima? Já são 9h25. Eu queria fazer o seguinte com vocês. As próximas questões... Isabela, você pode ver para mim quantas faltam? Posso sim. A partir dessa aqui? Porque eu estou achando, gente, que eu coloquei 1, 2, 3. 3. Eu botei 3. Eu vou pular isso. Vou pular essas duas aí. Eu vou colocar. Tem vou pular, esse texto e depois essa aqui é a última. Isso, gente. Então, vamos direto a essa questão aqui. Por quê? Eu peguei lá do texto, tá? Então, se a gente vai ganhar tempo se a gente não ler o texto. Vocês vão poder ler em casa tranquilamente.
Vamos lá, para fechar aí a nossa aula. Tendo em vista o papel coesivo dos pronomes, leia as frases a seguir. Retiradas do fragmento... Ai, tá do fragmento 4. Depois a gente volta lá no fragmento, tá? Então, olha só, papel coesivo dos pronomes, tá? Então, o número 1 diz assim, senti-lhe o peso rico. Então, esse lhe, ele é um pronome oblíquo, mas o papel coesivo dele aí, ele está fazendo referência a que termo? É isso que a gente vai ver lá no fragmento 4. Então, marca aí, tá, gente? Sentia-lhe o peso rico. Número 2, parecia-lhe ser uma santa no andor. A número 3, uma onda de sangue escaldou-lhe o rosto. Escaldou o rosto de quem? Isso tudo está lá no fragmento 4. Tira-mo. Esse tira significa tira de mim, né? Tira de mim. Reescreva essas 4 frases, recuperando os termos retomados pelos pronomes sublinhados. Então, gente, aí é claro que para isso a gente precisa saber a que termos, né? A gente precisa voltar lá no fragmento 4 e que não vai dar tempo, essa questão toda aqui, né? Lá no primeiro, o fragmento 4 é o anterior, ou Isabela? Acho que não, acho que pega lá do comecinho. Começa aqui, depois pula para o outro. Então, gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Prestem atenção. Vocês vão resolver essa questão, tá? Esse textinho aqui eu peguei de uma prova anterior, que eu achei muito, muito pertinente para trazer para vocês essa questão do pronome oblíquo, tá? O papel coesivo dos pronomes, tanto de retomada, né, de substituição, como também a função dele. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês tentassem ler esses textos aí, resolvessem essas questões aí de 1 a 4, e na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que vocês já viessem todos com as respostas. Tá? É simples, vocês só vão olhar lá e vai ver a que termo esse pronome aí se refere, ok? Você pode passar, Isabela? É um comprometimento de vocês comigo, tá? Então, gente, olha, agradeço muito a presença de vocês, toda a atenção, toda a dedicação. Eu sei que são 9h30, que vocês todos aqui estão, assim como eu, cansados, mas, né, dois para descansar, tomar um banho e tal, mas eu quero muito que vocês estejam aqui sempre, tá? Firmes e fortes, não deixem de assistir às aulas, porque, gente, é isso aqui que vai dar o passe, né, para que vocês alcancem o que vocês querem, que é entrar na universidade. Então, sem esse trabalho de formiguinha, não vai rolar, e vocês sabem disso. A nossa vida, né, tudo que a gente faz na vida tem que ser um passo a passo, tem que ser um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, e as aulas são como esse passo, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, a cada dia uma aula, a cada dia um questionamento, a cada dia uma reflexão. Isso aí, ó, só tende a buscar aí o que vocês tanto almejam, tá? Que é a aprovação. Galerinha, agradeço a todos vocês, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser, estaremos aqui, ó, para vocês responderem essa questão última aí, hein? Vou aguardar. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Isabela, pela colaboração. Obrigada, menina.